Fábio Sormani está lá na casa dele, acompanhando tudo pacientemente. Não dei boa tarde ainda para Fábio Sormani. Vou te dar uma boa tarde agora, então, Sormani. Já para falar do Marinho, ele deixa claro que já avisou o treinador a posição que gosta de jogar. A posição que ele gosta de jogar bate com a do Everton Ribeiro. Tudo bom, Dani? Beijão para você, um abraço pro Facinca, pro Pedro, pro fã de esporte também. Isso aí vai ter que conquistar essa titularidade ou a preferência do treinador. Não no campo, né? Entrar tem que desempenhar. Tem que desempenhar. Eu acho que o Marinho tem condições totais de ser titular no Flamengo. Acho que sim, no lugar do Everton Ribeiro. Muda o sistema. O Flamengo não é um time que tem que ficar se preocupando em como é que o adversário vai jogar. Claro, você tem essa preocupação. Mas o Flamengo se impõe sempre. Basta ver qual é o movimento da sua diretoria quando ela contrata. Ela só contrata atacante. Porque atacante é que ganha jogo. Atacante que faz gol. Atacante é que vende bilhetes. Atacante que chama parceiros publicitários. Atacante é que faz a festa. Os zagueiros são importantes? Claro que são. Não dá para você fazer um time só de atacantes. Você precisa ter zagueiros. Mas o que define jogo... O Santos não se tornou um grande time mundial por causa da sua zaga. Era por causa do seu ataque. Nem mesmo quando se fala daquele Dorval, Mingava, Coutinho, Pelé e Pepe, não se fala o nome do Zito, que era o capitão. Que era um excelente, um grande, talvez o maior jogador da posição na história do futebol brasileiro. Quando se fala do Real Madrid, da época de Stefano, também se cita o ataque. Com Puskás, Gento e tudo mais. Quando se fala do Flamengo agora, se fala do ataque. Então esse é o movimento que o Flamengo faz. Eu contrato para ser o melhor. Contratou o Davi Luiz agora, recentemente, é importante. Eles sabem que tem que contratar um goleiro, um zagueiro também. Mas contratou o Marinho agora e já estão de olho no Cebolinha. Porque eles não querem se enfraquecer. O Flamengo é um time assim, como o Santos era no passado. Um time de ataque. O Santos é o time que tem mais gols fez na história do futebol brasileiro. Foi o primeiro time na história do futebol brasileiro a atingir a marca de 10 mil gols marcados. O Flamengo tem essa vocação também. Como tinha no passado com o Zico, com o Nunes, com o Tita, Andrade, Adílio. Sempre foi um time ofensivo. Então é isso que me chama a atenção. O Marinho chega aí para fazer parte do grupo. Pode ser que ele jogue mais, pode ser que ele jogue menos, mas ele faz parte de um grupo e de um time cuja filosofia é ganhar. Ganhar. Entendeu? Não é vou pensar primeiro em me defender para depois tentar ganhar. Não. O Flamengo pensa diferente. Eu entro em campo sempre para ganhar. Porque eu tenho time para isso. Se eu puder me reforçar mais ainda com atacantes, eu me reforço. Tanto é que tem o Pedro que fica no banco. O Marinho pode ser banco. Se contratar o Cebolinha, ele vai fazer o quê? Vai brigar a posição com o Bruno Henrique? Pode ser banco também. Então me atrai muito esse projeto do Flamengo, essa filosofia, essa ideia flamenguista. Boa. Ele sabe ali da qualidade do elenco, né? E chega, acho que, disposto a brigar por essa posição. Vocês concordam, Pedro? Você concorda também que ele pode ser titular? E aí a gente tem que pensar diretamente no Everton Ribeiro, uma vez que ele deixa claro ali que ele falou, não, já disse a minha preferência, é onde ele joga melhor, é onde ele costuma render mais, né? Então, como é que você vê essa situação? Claro que eu acho que tem que ver também como é que o Paulo vai montar esse time. A gente ainda não sabe, a verdade é essa. Deu pra pescar muito pouca coisa, assim, em tese. Aí não é culpa do Marinho, é um momento. O Marinho costuma dar sempre boas entrevistas no calor do jogo, ou quando precisa desabafar, ou quando tem que acontecer alguma coisa. Ali era um Marinho muito mais polido, muito mais focado na situação do pai, muito mais focado em dizer que tá ali para ganhar título, dialogar com a torcida do Flamengo, e é papel dele também. Mas uma das coisas que deu para pincelar ali, Dani, é que ele chega sabendo da situação dele no grupo hoje. O Sormani pincela muito bem ali, passa muito bem nisso, que ele fala, chega pro grupo. O Marinho hoje chega para compor o grupo. A situação em fevereiro, em março, em abril na Libertadores, em maio até o final do ano no Campeonato Brasileiro, calendário apertado, convocação de seleção, isso aí e tudo mais, a gente vai poder ver o Marinho ganhando mais tempo de jogo. Agora, o Marinho hoje, ele chega para compor o grupo. Ele não chega para colocar o Everton Ribeiro no banco de imediato. É a faixa do campo que vai disputar. Ele já sinalizou ao Paulo Souza, que é onde ele gosta de jogar. Agora, não vem de uma boa temporada, está chegando ainda num Flamengo já estabelecido. Tem o Everton Ribeiro, que tem até uma abraçadeira de capitão, é bom lembrar em alguns momentos. Então, acho que é um processo de transição. E me pareceu, pela fala dele, que ele sabe onde ele está chegando, em qual situação e onde ele tem que brigar. O professor sabe qual é o lado que eu gosto de jogar, ele fala, né? Mas estou à disposição, ele também cita, para qualquer situação
que o professor pensa. Então, me pareceu um Marinho bem polido e sabedor. Maduro, né? Não sei se maduro exatamente, porque é difícil cravar por causa de uma coletiva, mas um Marinho sabedor de onde está pisando, polido, entende que está chegando, como ele mesmo falou, num elenco recheado de atletas de seleção brasileira, num elenco campeão. Então, vai tentar nesse início comer pelas beiradas, agradar o treinador, e aí é muito tranquilo, porque quando a gente pensa em titularidade, o Everton Ribeiro não jogou todas as partidas do ano. Você tem uma série de situações, você tem Flamengo poupando, viagem, seleção, lesão, desgaste. Então, acho que essa roda aí vai gerar tranquilamente para o Marinho poder ter a chance dele. Concorda, Facinca? Acha que ele chega ali também... E num ano, mais uma vez, né, de calendário apertado, de convocações para a seleção, para reforçar o elenco como um todo e não necessariamente para ser um titular? Sim, mas é o que eu falo. O elenco do Flamengo precisa começar a entender que ele é muito maior só que uma escalação. Não dá mais para achar que é aquele time titular e você é reserva, isso, aquilo. A chegada do Paulo Souza e o somatório desses jogadores vai muito para começar a estimular uma competitividade que ela foi perdida, tirar um comodismo de muita gente que já se achava dono da posição e passar a fazer com que esse time seja cada vez mais surpreendente na sua forma de jogar, né? Porque legal, bacana, elenco de seleção, elenco recheado, mas, sabe, o tempo urge, os adversários evoluem, esse time é estudado e ele precisa cada vez mais se adaptar às realidades. Então, por isso que vai chegar o Marinho para tentar jogar de uma forma diferente, para tentar tirar alguém de uma zona de conforto, para fazer com que essa equipe comece a jogar um futebol muito mais proativo e, obviamente, com isso, né, se tornar forte como foi em 2019. Então, o segredo da chegada do Paulo Souza, de um técnico português que tem, claro, uma mentalidade europeia, um cara que joga com diversos sistemas, enfim, flerta com 3 zagueiros, com, às vezes, 4-3-3, vai depender muito de acordo com o que ele estiver pensando de estratégia, mas é para fazer com que esse time, novamente, comece a ter outras opções. O que não dá mais é para cair nesse achismo de que o elenco é o time, é o titular e vai ganhar tudo, porque é o Flamengo, porque é imposição. Acabou. Né? Isso aí já caiu por terra no ano passado, o Flamengo já se mostrou previsível em muitas situações, então está na hora de que, com a chegada de outros atletas, o Flamengo passe a ter um elenco que forma um time, não um time que tem um elenco forte e aí, obviamente, você acaba limitando a competitividade interna. Rapidinho, Dani, o Facinca toca num ponto que eu acho que é cirúrgico do desempenho do ano passado, a briga pela posição, a competitividade, a sombra. Eu acho que em algum momento o Flamengo parou de ter isso. Sim. Mas você tem o Gabigol ali, o Pedro fazendo sombra no Gabigol, era um caso à parte. Você tinha posições talvez muito com boa estabelecidas. Vontade, o Bruno Henrique e o Michael, mas para por aí. Mas era muito mais uma rotação. Né? O Bruno teve lesão, o Michael ganhou espaço. O Bruno foi poupado, o Michael ganhou espaço. Em nenhum momento o Michael ameaçou a titularidade do Bruno. Tanto é que era um fato... Era um ponto pacífico que o Bruno era titular da final da Libertadores, não era o Michael. Então, assim, o Flamengo... Não é que os jogadores estavam acomodados. É muito perigoso de falar que estavam acomodados. Agora, você tirou qualquer ameaça e qualquer disputa de posição que é sadia. O Flamengo deixou de ter isso. E aí, quando você tem agora um Pedro... Chega o novo treinador, elogia o Pedro, sinaliza que pode usá-lo. Você tem o Marinho fazendo sombra no Everton. O Everton que já tem seu desempenho questionado há algum tempo. Você tem o Bruno ali, o Michael sai. Você está sinalizando que você pode ir ao mercado buscar um Everton Cebolinha. Então, assim, você vai mexer. Você compra o Thiago Maia porque você diz que você quer algo diferente dos volantes. Então, você tem Thiago Maia, Arão e Andrés. Em tese, você tem 2 posições ali. Podendo talvez ter uma só, dependendo do desenho do time. Não vendeu. Exatamente. Então, assim, você tem uma zaga que a todo momento o Flamengo fala que precisa reforçar, porque não confia. Rodrigo Caio está sempre no estaleiro. Então, assim, você está começando a movimentar e sinalizar, hoje, né? A gente precisa disputar, a gente precisa brigar por posição. E isso torna o time mais forte, o treino melhor. Isso torna o jogo menos acomodado. Então, acho que isso que o Facincani toca da briga, a disputa pela posição, independente. O Marinho começa no banco, o Everton começa... Isso vai rodar ao longo do ano. Mas você ter essa briga, você mexe até com a zona de conforto, no caso dessa posição, não é que seja um cara acomodado. Mas você tira o Everton ali de uma zona, ele está jogando, mas ele sabe que tem um Marinho. Entra no segundo tempo, pega uma vaga de convocação, de uma... Isso é interessante para o Flamengo, isso não é ruim, isso é interessante para o Flamengo. Talvez o Flamengo tenha perdido um pouco disso no segundo semestre do ano passado. Eu quero falar um negócio do Marinho, mas o que você falou de zagueiro? O Flamengo tem um zagueiro hoje, só que é uma unanimidade. É o Davi Luiz. O Davi Luiz. O Rodrigo Caio tem questão de lesão, né? É instável. Tecnicamente, Léo Pereira e Gustavo Henrique não entregam. Então... precisa reforçar o setor. Se você para pensar no papel, você tem Davi, Rodrigo, Léo, Gustavo Henrique, e você ainda está falando em reforçar a zaga,
é porque você não está confiando em 2, 3 aí. Não, só a maneira que o Braz fala ali do Léo Pereira. Eu vou voltar nesse assunto, eu vou falar de zaga aqui, porque o Flamengo procura zaga, volante, aliás, eu vou goleiro. ampliar. O Flamengo tem um desequilíbrio defensivo muito grande. Eu vou chegar aí, calma. Tá. Deixa eu levantar uma questão aqui do Marinho, que eu quero colocar o Sormani também nessa conversa. Ele pode jogar já, né? Ele está inscrito no BID, pelo que ele falou ali. E justamente, Sormani, no momento em que o Everton Ribeiro está a serviço da seleção. Você, treinador do Flamengo, Paulo pediu para já assumir no próximo jogo, se eu não me engano, contra o Boa Vista, e depois tem Fla-Flu. Né? Flamengo e Boa Vista, e depois tem Fla-Flu. Então, ele podendo jogar, ele estando regularizado, você já faria um teste ali para sentir o que o Marinho tem para oferecer nesse começo de temporada, até por uma questão de olhar o físico? Sim, claro. Até porque o Campeonato Carioca é uma espécie de torneio de verão para o Flamengo, né? O Flamengo não está preocupado com o Campeonato Carioca. A gente já discutiu isso e concorda. O negócio do Flamengo é brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, se for possível, o Mundial de Clubes. Então tem que aproveitar exatamente esse campeonato do Rio de Janeiro, o Carioca, para começar a afinar o time, né? Vou começar a acertar a minha equipe. E não tem nada melhor para o Marinho, que está acabando de chegar ao Flamengo, do que fazer esses primeiros jogos no Campeonato do Rio de Janeiro. Mas seria interessante também colocá-lo ao lado de alguns titulares. Parece que isso vai acontecer na próxima partida. Ou pelo menos contra o Fluminense. Porque uma coisa é você jogar no time reserva, né? Outra coisa é você jogar no time titular. Então, acho que isso é importante, mas eu colocaria assim, logo de cara, se tiver... Ele estava treinando no Santos. Se tiver inscrito no BID, ele tem condições de jogar. Então, vai para campo, vai jogar. Boa, eu quero saber se vocês também colocariam. Acho que já vai ter gente ali, né? Porque o Paulo, ele assumiria só contra o Fluminense no Clássico e é um pedido dele para já pegar o time para colocar em campo. E aí já vai colocar um outro também ali, né? Eu acho que é uma questão, não é? Mas o Marinho vai ser titular no Vasco, que tempo de campo ele ganha. Pode ganhar com essa situação. O Everton à disposição da seleção, o Everton não estaria. Ele chegou, o Sormani lembrou bem, já estava treinando no Santos, né? Que estava encostado, passou 45 dias de férias. E imagino também que o Paulo não vai colocar muita gente para jogar 90 minutos, ele vai rodar bastante, você tem uma opção. E aí você começa a sentir, dá 20 minutos, 25, 30, 45 seja, e aí você já começa a ter uma sensação. Talvez fure a fila ali de alguns jogadores que já estavam esperando alguma chance, mas é um Marinho. É um Marinho que chega com certo peso de reforço, tem toda essa pompa da apresentação hoje. Então acho que não é nenhuma bizarrice assim, imaginar que ele possa ser testado o quanto antes pelo Paulo. Não, o Flamengo, é o que eu falo, ele precisa começar a acelerar o processo, até porque se você tem um ano de mudanças e de estimular essa competitividade interna, o quanto antes melhor, né? Para você até ter um grande teste como vai ser a final da Supercopa diante do Atlético Mineiro, por mais que seja um jogo, uma taça de menor relevância, mas é uma partida em que você começa a colocar à prova o tamanho desse investimento e principalmente da sua ambição na temporada, diante daquele que foi no ano passado um dos grandes times, né? E para o torcedor vale a Supercopa, vale o Carioca, que pode ser o tetra inédito, vale tudo. Sim, vale, entendeu? Então, assim, o quanto antes começar a já estimular, já entender o que vai ser essa mecânica, melhor. E está todo mundo ansioso em relação a saber, de fato, qual é a prática desse trabalho que, na teoria, se apresenta interessante por parte do Paulo Souza. Aí deixa eu ir no ponto que você tocou, porque você começou a levantar aqui a questão defensiva e já começaram a pipocar mensagens aqui, ó. O Pedro Enio fala assim, desequilíbrio defensivo tinha quando não tinha técnico. Vamos ver se o Paulo Souza não modifica esse quadro. Já o Oswaldo Carvalhais, ele fala na nossa hashtag F90BR. Acho que os dois laterais do Flamengo também não são confiáveis. Essa é uma posição que, pelo que a gente... Felipe Luiz? É a opinião do Oswaldo. O Oswaldo está aqui falando pra gente, ele não confia ele nos não é laterais. unanimidade, não. Eu ia citar O isso. Felipe Luiz, quando estava no auge da carreira dele, ele já não era um grande lateral. Ele fazia parte do sistema ali do Simeone, muito bem protegido, ele não se destacava. Ele nunca teve o destaque, por exemplo, do Marcelo, nunca teve o destaque do Roberto Carlos, nunca teve o destaque entre os grandes laterais europeus. Ele nunca apareceu entre os principais, nunca apareceu. Eu concordo com o fã de esporte aí. O Felipe Luiz é um bom jogador para a nossa realidade. Mas se você puder contratar um lateral daqueles que voam, eu acho que seria muito interessante. Eu tendo a desconfiar mais da lateral direita do que da esquerda. O Felipe Luiz, acho que ele tem uma maneira de jogar mais por dentro, né? Luiz, entendeu? Sim. Eu também acho que a lateral direita é um problema. Sim. Entendeu? Eu também acho isso, concordo com você, mas
Eu vou no que o torcedor falou. Eu não acho que o Felipe Luiz é tudo isso aí, não. Tanto é que eu já cansei de falar aqui. Imagina se o Arana joga no Flamengo. É um outro tipo de lateral, né? Agora, o Facincani tinha falado aqui do sistema... Perdão, Dani. Perdão, desculpa. Diga. Ficou bacana. O Arana vai ao encontro da filosofia do Flamengo. O Felipe Luiz não é esse lateral, nem o Isla. O Flamengo precisa de Arana, você entendeu? Ele precisa do Hakimi. É esse lateral que cai como uma luva no Flamengo, que se identifica com o projeto Flamengo, que é o projeto ofensivo. Como era o Barcelona do Guardiola. Aquele Barcelona do Guardiola não tinha grandes defensores, não tinha um volantão, não tinha. Mas os jogadores que estavam em campo, o volume de jogo deles era tão intenso que o adversário não pegava na bola. Ele não precisava ter 45 backs, um volante cão de guarda na zaga. Por isso que eu acho que aquele Barcelona era encantador. Entendeu? Nem mesmo no City agora o Guardiola consegue repetir isso. Mas aquilo lá, para mim, é um embrião do que deveria ser o futebol do futuro, entendeu? E olha que pelo que a gente está falando, a lateral nem é uma prioridade, né? O Flamengo pensa no zagueiro, que você falou, pensa num volante, num goleiro não tão prioritariamente assim, mas está no radar, e o atacante que a gente já sabia. Você estava falando do sistema defensivo que precisa de reforço urgente. É só pela questão do Rodrigo Caio ou para você passa por algum outro lugar? Passa pelos laterais também. O Felipe fisicamente já é um cara que requer mais cuidados. A intensidade de jogo, principalmente, passa muito e o Flamengo dependeu muito dele e ele não conseguiu entregar, né, nessa leitura tática, na recomposição defensiva, quando ele cai por dentro para ajudar a criação do meio. Enfim, o Felipe é um cara que, quando ele fisicamente está bem, é uma figura importante até para organizar taticamente uma equipe, um setor em que é bastante exposto, né? Que é o setor esquerdo do Flamengo. Bruno Henrique é um time que se ataca bastante, Arrascaeta quando cai por ali, enfim. Você tem a figura que defensivamente faz esse trabalho. Agora, quando não está bem, e isso ficou notório, por exemplo, na final da Libertadores, o setor foi extremamente atacado, né? E tomou um gol por ali. Então, e um gol muito estudado, que já mostrava que não era daquele dia, ou um acaso, ou uma jogada, que o Flamengo acabou, provando de um veneno que ele já, né, fazia muito diante dos adversários e que acabou sofrendo por esse tipo de deficiência. Então, a lateral do Flamengo precisa, talvez, de uma sombra, de mais uma opção. A própria lateral direita também não tem um reserva. Quem que é o reserva hoje do Isla? O Mateuzinho. Que, inclusive, há quem diga, eu me incluo nesse grupo, que deveria ser o titular da posição. Então, é confiável? Mais do que o Isla. Você só vai estabelecer essa confiabilidade com a sequência. O que eu acho da defesa do Flamengo... O que eu não sinto, Pedro, é que todo técnico que passou por ali olhou o Mateuzinho, olhou o Ramon e não teve a banca ali. Vamos lá, vou colocar. Então, alguma coisa para mim é muito estranha em relação... Que ele me parece talentoso, sim, de fato. O lateral esquerdo do Ramon da mesma forma, mas aí vai e joga René. Eu acho que... Todo técnico que passou ali... Eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, é um setor do Flamengo que talvez precise hoje ser olhado com mais carinho. Não adianta só ficar pensando do meio para frente. É muito bonito. Para jogar no PlayStation é ótimo. Você joga com 11 atacantes e vai lá e você ganha o jogo. Futebol não é assim que funciona. Todo técnico do Flamengo, com exceção do Rogério, que o Rogério fez aquela modificação de puxar o Arão, porque ele entendia que não tinha outra peça, então ele puxa o Arão e resolve até razoavelmente bem uma situação ali. Todo técnico do Flamengo, acho que ele olhou muito para peças de defesa. E o primeiro que eu enxerguei, não pensou no sistema, né? E a primeira entrevista do Paulo Souza, que a gente acompanhou aqui até longa, dentro do programa, ele fala que ele queria corrigir situações de volância, situações de linha defensiva, e não exatamente se o Felipe estava mais velho ou mais novo, ou se o Isla entregava ou não entregava. Desculpa. Oi. Situação do quê? Volância? O que é isso? É o futebol moderno, Fábio Sormani. Não, volância não é futebol moderno. Não usei o termo que existe, não é? Sim, claro, ele está explicando com você. Futebol, um clichê, um extremo. É na volância. Tem isso no dicionário? Vamos procurar, ver se tem. Estou olhando aqui. Pode procurar. No dicionário de futebol. Não é no Roas, Maurélio, entendeu? Michael. Tem no dicionário de futebol. Mas aí você tem que olhar isso daí. Não, tem que olhar, tem que olhar a volância. Cai na pilha dele, vocês vão brigar. Não, tá tudo bem. É só para voltar para o assunto, para a gente não perder o fio. Não é mais as peças. O Paulo fala muito mais do sistema, entendeu? Sim. Não é se o Felipe Luiz
está bem ou está mal fisicamente, não é se o Isla está bem ou está mal fisicamente. Ele fala que ele pensa uma situação diferente para a volância, que o Sormani ouviu falar, do Flamengo. Não por acaso, assim que ele chega, a primeira avaliação que ele faz, e a diretoria admite isso, não dispensa esse Thiago Maia, compra esse rapaz. Um jogador com essa característica eu quero usar por causa disso. Então, assim, é o primeiro técnico depois do Ceni, lá no final de 2020, que mexe com a situação do Arão, que vê muito mais que é um sistema falho do que exatamente uma peça. O Rodrigo que não joga, o Felipe que pode não estar no auge técnico, um Isla que não entrega confiabilidade, como o Mateuzinho também. E aí isso estende ao elenco todo, então, né? Assim, não só... Ele pensa de uma forma muito mais ampla, que eu acho que é o que tem que ser feito no sistema defensivo do Flamengo. A partir do momento que você tem um sistema bem montado, aí você vai ver, essa peça encaixa, essa peça não encaixa. O Felipe não me serve como lateral do meio para frente, ultrapassagem, me serve como um terceiro homem para saída de bola. O Thiago Maia, eu não quero ele do meio para frente, eu quero ele um pouco mais plantado. O Arão, vou abrir mão, vou jogar numa outra situação. A ideia da compra do André certamente passa pela avaliação do Paulo Sousa. Então, como ele vai utilizar? Acho que é muito mais um sistema que não foi pensado recentemente. O Flamengo cansou de tomar gol bobo, transição defensiva ruim, bola aérea. Então, o Flamengo pensava muito mais nas peças, confiava muito mais em umas peças que já não tinha exatamente, do que exatamente no sistema. O Paulo Sousa chega falando isso, tem que ver na prática, entendeu? Acho que a gente vai ver muito mais intensidade de marcação desde lá da frente, não só no setor defensivo, né? Exatamente. Diga, Sormani, fecha aí você esse Flamengo, que a gente tem que falar de Campeonato Paulista aqui também, que rendeu, hein? Você pega o Barcelona, meu exemplo sempre é o Barcelona. O Barcelona tinha 2 jogadores que marcavam ali, o Piqué e o Busquets. Só. Mais ninguém. Os outros eram todos jogadores ofensivos. Todos jogadores ofensivos. Mas é claro, quando não tinha posse de bola, tinham obrigações defensivas. Tinha que cercar o jogador da bola, dobrar uma marcação, triplicar quando fosse o caso. Eu gosto de futebol assim, entendeu? É um futebol inteligente. É muito cômodo você botar... eu vou escalar o time com 4 zagueiros, um volante, um segundo volante. Isso aí qualquer técnico faz. O técnico diferenciado é aquele cara que monta um time assim. Pega os melhores, coloca em campo e vou fazer dele um time competitivo. Como a seleção brasileira em 70. Como foi o Barcelona do Guardiola. Entendeu? Eu respeito muito a opinião de quem pensa ao contrário, essas coisas. Eu estava assistindo o Facincani, por exemplo, adora 3 zagueiros. Eu respeito muito isso nele. E ele explica, fundamenta a preferência dele, mas eu não gosto. Estava assistindo o Santos e Botafogo, sábado de manhã, na Vila Belmiro. O Botafogo defendia com 11 e o Santos atacava com 7. Porque ele tinha 3 zagueiros que não saíam e o goleiro atrás. 4 menos 11 menos 4, atacava com 7, o time que se defendia com 11. Não conseguia jogar. Então você tem que fazer um time que tem que ter essa característica, na minha opinião, entendeu? Jogar bola, saber o que fazer. O difícil é jogar futebol. Marcar é fácil, é mais fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. O difícil é você saber o que fazer com a bola nos pés. Você tem que ter jogador assim. Quando você tem aqueles brucutus, cara que dão bico, só fazem falta, eu não gosto. Então, por isso que esse time do Flamengo me atrai. O Flamengo está sempre atrás desse tipo de jogador. É por isso que ele está sendo visto com muita... todos olham para o Flamengo de uma maneira diferente, entendeu? Apreciando o futebol que o Flamengo joga, tá? Sormani. Ô, Pedro, só para falar, no Raul claro. no Aurélio não tem volância. Não, mas pode procurar. Hoje. Não, mas pode procurar, porque se a gente for falar só no Aurélio, a gente pode debater. Tem uma série de termos científicos médicos que não estão no Aurélio. E tem uma série de termos de futebol que não estão no Aurélio. Agora, só para entender o negócio, Sormani, voltando na situação que eu entendo, você sempre bate nessa tecla que você defende o futebol com a bola, para frente. Se puder atacar com os 10 jogadores de linha, você defende. Mas você não acha que tem que ser conversado sobre a situação defensiva do Flamengo a partir de um momento de futebol, de um cenário aqui de Palmeiras, de Atlético, de até o Corinthians talvez com bola, em que você não vai ter a bola e não vai controlar o jogo o tempo inteiro? Você não precisa pensar na sua linha defensiva que não funciona nos últimos meses? Você não acha que você precisa pensar? Não dá para esse Flamengo de hoje, no cenário sul-americano e nacional, achar que vai ter a bola aos 90 minutos contra todo mundo. Eu acho que precisa pensar muito mais por isso, né? Não. Eu entendo. Há que se ter essa preocupação. Mas você não precisa necessariamente ter backs e volantes para se defender. É isso que eu estou dizendo. Sim. A Dani falou agora há pouco que o Flamengo está atrás de volante. Eu não acredito, sinceramente. Com o Thiago Maia e o Arão, e o Andréas Pereira, que pode fazer uma função dessa, eu não acredito que o Flamengo vai contratar volante. Eu não acredito, não é informação. É feeling, é uma análise minha. Não acredito.
Não, sinceramente. Acho que o Flamengo está procurando um goleiro, acho que está procurando um zagueiro por conta do precário estado de saúde do Rodrigo Caio, e laterais, goleiro e zagueiro. Então, eu acho que de resto, quando aparece um atacante bom, o Flamengo vai lá e contrata. Então, você pode se impor em campo sem ter essas peças. É disso que eu falo. Não estou falando para desviar a sua atenção, só pensar em atacar. Não, você tem que se defender também. Mas se defender não significa necessariamente correr atrás do jogador e dar bote. Você entendeu? Não. Eu sempre usava um exemplo, o Ralf do Corinthians, que no auge dele, aquele time que foi campeão, eu falei, o Barcelona do Guardiola jamais vai contratar um jogador dele. Não tem nada a ver com o estilo de jogo, com a filosofia. Tem a ver com a filosofia do Tite. Tem a ver com a filosofia de muitos treinadores brasileiros hoje, que está impregnada desse defensivismo que foi vítima, que o Brasil foi vítima na Copa de 82, aí se enraizou no futebol brasileiro, a retranca, entendeu? O nosso futebol não era assim. A gente jogava no 4-2-4. E os times, hoje, muitos times jogam no 2-4-4, entendeu? Deixando só 2 zagueiros atrás, e aí você põe 2-8, entendeu? Eu gosto de futebol assim, mas para você ter isso, você precisa ter esse jogador que saiba jogar. E esses caras, quando não tem a bola, é mais fácil você fazê-los defender do que pegar um brucutu e fazê-lo atacar. É isso que eu acho.